irmãos, estou muito feliz porque hoje é o primeiro aniversário da igreja e junto com a igreja também estou fazendo um ano que voltei para os pés do Senhor. Pastora Eunice, é um prazer tê-la aqui, a senhora sabe que eu amo a senhora. E eu quero ler Marcos 5, 26. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar as suas vestes, estarei sarada. Irmãos, eu resolvi dar o meu testemunho hoje porque não é para minha glória, não é para a glória da igreja, não é para a glória do pastor, mas é para a glória de Deus, porque muito foi dito e eu estou aproveitando a oportunidade de falar hoje. Eu, quando tinha 17 anos, eu fui morar com uma pessoa contra a vontade do meu pai. Isaías 30 está escrito: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. E com esse homem eu fiquei 15 anos e tive 2 filhos. Eu sofri muito nesse relacionamento. Salmo 42, verso 7, um abismo chama outro abismo. Enquanto eu cuidava das crianças da casa, ele trabalhava e na parte da noite e ele se envolvia com outras mulheres. Êxodo 20, 14, não adulterarás. Além dele ser arrogante e ignorante, ele tinha o hábito de amaldiçoar a Deus. Só estava bem quando estava com dinheiro. Ezequiel 17, 19. A sua prata e o seu ouro lançarão pelas ruas, porque será como imundícia. E com o tempo que a gente ficou junto, eu já com 2 filhos, ele começou a aparecer com muita doença. E a gente ia para médico e consultava vários médicos, muito remédio, e não descobriu o que era. E ele veio a ficar internado. E lá no hospital foi descoberto que ele estava com o vírus do HIV. Foi um momento assim, de muita luta, porque... como entender, né? Eu passei uns tempos na casa da minha mãe e ele ficou muito debilitado. E eu optei em ficar com ele para cuidar, porque além dele ser um ser humano, ele era o pai dos meus filhos. Mesmo sabendo que eu estava botando minha vida em risco, eu preferi cuidar. Em 2009, durante muitos anos, eu cuidei dele com essa doença. De 3 em 3 meses eu era obrigada a fazer o teste do HIV para saber se eu não tinha me contaminado. E graças a Deus, durante muitos anos, os meus exames sempre deram negativo. Em 2009, 3 meses antes dele morrer, ele passou o vírus para mim. Ele morreu dia 14 de dezembro de 2009. E eu comecei as consultas, comecei com o uso do coquetel. Mas a minha doença sempre foi indetectável. E quando teve a campanha Uval de Jabó, que eu fiz um propósito com Deus. A pessoa que estava comigo, eu pedi a Deus para a pessoa que estivesse comigo não contraísse o vírus nem através de mim, nem de outra pessoa, já para não me acusar que tinha sido eu mesma, sabendo que eu não tinha como passar para ele, porque uma coisa que está indetectável é porque ela não está lá. E ele fez os exames, o dele deu tudo negativo e eu continuei no meu propósito com Deus. Só que durante essa campanha, eu tinha uma consulta marcada. E quando eu cheguei no médico, o médico abriu meus exames, o CD4 e carga viral, que eu sou obrigada a fazer de 3 em 3 meses. E o médico abriu os exames, olhou para o papel, olhou para a minha cara. E eu já fiquei assustada, né? Porque a gente sempre espera notícia ruim de médico. E ele falou assim: Vera, eu estou vendo nos seus exames uma coisa que eu não consigo te explicar. Eu falei: é o que, doutor? Vou morrer? Ele falou assim: não. É porque os seus exames sempre deram indetectável. E agora eles estão acusando como se você fosse uma pessoa 100% saudável. Não sei explicar como. Eu falei, doutor César, quem quiser, doutor César, Belisário Pena, infectologista. Eu falei: doutor César, eu sei explicar. É milagre de Deus na minha vida. Porque eu não sirvo um Deus morto, eu não sirvo um Deus de imagem, eu sirvo um Deus que eu acredito que Ele é vivo e que Ele pode. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito na minha vida.
E ele falou para mim assim, olha, você está tomando 3 medicamentos, um de manhã e 2 à noite. O da noite eu passava muito mal porque eu tinha alucinação e tudo mais. A partir de hoje eu não vou suspender o seu medicamento, mas você vai passar a tomar um remédio só. E nesse mesmo dia a pessoa que estava comigo fez o teste, porque eu insisti para que ele fizesse, e o teste dele deu negativo, e ele entrou na sala e falou com o médico, olha doutor, meu exame deu negativo, e o meu médico falou para ele, olha, não tem como dar positivo, porque ela não transmite para você. Você pode até pegar na rua de outra pessoa, mas dela não. E por misericórdia de Deus, eu estou aqui, eu sou uma pessoa saudável. Aleluia. A minha doença está indetectável. Eu só continuo tomando um remédio por coincidência do destino, o mistério de Deus vai explicar. Desde segunda-feira que eu não tomo remédio, não consegui pegar. E, irmãos, a minha doença, ela é como a doença da mulher do fluxo de sangue. Porque ela tinha uma enfermidade que ela contraiu, ela não sabe como. Ela gastou tudo que ela tinha com médico. Ela gastou tudo que ela tinha com remédio. E não tinha como ela ficar curada. Porque a doença dela não era para a honra dela. Não era para a honra de médico. Era para a honra de Deus. A glória de Deus. Então, assim, as pessoas têm o hábito de julgar os outros pelo o que elas verem, né? Infelizmente, o ser humano é assim. E às vezes a gente passa na rua, a gente aponta o dedo, olha, fulano tem tal doença. Irmãos, é muito complicado para quem tem filho. Eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho um filho com 20 anos e um que fez 17 anos. Então, o meu problema, eu não saí espalhando para Deus o mundo, eu podia ter botado no Facebook, porque para mim não é problema nenhum, porque eu não me envergonho. Então, assim, é complicado porque antes de você sair falando da vida daquela pessoa que você nem sabe o vale que ela passa, pensa na família. Porque os filhos da gente pagam pelos erros da gente. O preconceito, além dele ser pecado, é crime. E algumas pessoas, inclusive da minha família, elas não bebiam água na minha casa. Elas pararam de fazer unha com a mesma manicure que eu, e isso é preconceito. Então abrace seu irmão, independente do que seja. Quando eu optei em continuar com meu marido, mesmo sabendo da doença que ele tinha, é porque eu não olhei para ele como uma pessoa, ele vai me passar, eu vou morrer, não. Eu olhei para ele como um ser humano que estava precisando de ajuda e como pai dos meus filhos. Então, que Deus abençoe muito vocês, porque o país está vivendo uma crise muito grande com essas doenças que esse mosquito está transmitindo. Muita criança está nascendo um problema, infelizmente vão sofrer o preconceito, porque existe. Eu podia estar aqui falando de várias coisas, o presbítero Vitor, ele esteve aqui e ele falou que o crente tem que ter história. Eu podia aqui pegar esse microfone e falar do milagre que Deus fez na vida do meu filho nasceu aleijado dos 2 pés, ele tinha que fazer 3 cirurgias em cada pé, e hoje o meu filho anda com misericórdia de Deus, porque se vocês verem as fotos, vocês vão dizer, eu não acredito que esse menino não foi operado. Então, eu creio no Deus de milagre, porque eu vivo um milagre a cada dia. Amém? Então, assim, glorifique a Deus, adorem a Deus pelo que Ele já deu, não pelo que Ele pode dar amanhã. O amanhã não pertence a gente. A gente tem que viver hoje e agradecer a Deus. Na hora que a gente levanta de manhã, a gente já tem que dizer, Deus, muito obrigado pela nossa família, por estar vivo, porque o amanhã não nos pertence e o ontem ele já passou. Então ame a seu irmão como a si mesmo. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Irmão Ziel vai louvar um hino junto comigo, que é um hino que conta mais ou menos a minha história. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai, depois eu te parar esse 2 pauzinhos aqui. Oh, Santo Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar também o povo de Deus, que é sempre glorificado para o Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor assim. Nunca